Então, nossas boas-vindas, o nosso boa noite a todos vocês. Agora a gente vai estar iniciando a nossa aula. Antes de iniciar a nossa aula, acho que todos já me conhecem, né? Meu nome é Degmar, sou coordenadora do Polo Unicel Parque do Carmo. Estarei aqui novamente como mediadora da nossa aula. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito querida, que vai ser a nossa professora. Mas antes da gente iniciar, eu queria dar algumas informações importantes para vocês, tá? Primeira coisa é que a partir de agora, essa aula será gravada, tá? E será disponibilizada para vocês no nosso canal do YouTube, o @Unipols. Então, é muito importante, quem ainda não se inscreveu, é importante que vocês se inscrevam para vocês receberem as notificações do canal assim que os vídeos forem disponibilizados. Nós já temos algumas aulas já disponíveis, então vocês podem acessar, podem assistir no momento que vocês julgarem necessário. Também informamos que essa é uma ação voluntária entre os polos informados aqui na abertura, né? Vocês estão vendo o nosso compartilhamento. Esses são os polos envolvidos com esta ação. Eu queria dizer para vocês que hoje eu tenho a honra e o prazer de dizer quem vai conduzir a nossa aula é a professora Raquel de Oliveira Alves. A Raquel, ela é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, graduada em Biologia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é pós-graduada em Ética e Saúde na escola, ela também é graduanda em Pedagogia pela Unicel Univesp. Então, é uma parceira de vocês aqui, que com certeza todos vocês vão passar no vestibular e vai ter a honra de ter a Raquel como parceira de estudo. Gente, é um prazer enorme. Raquel, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje para conduzir essa aula tão bacana, né? Essa aula de português, nós vamos falar sobre literatura portuguesa. A Raquel, ela é professora do Estado há 11 anos já, né? Mas atualmente ela está atuando como professora e coordenadora de gestão pedagógica geral. Ela atua na Escola Estadual Professor Américo Moura. Raquel, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Sinta-se à vontade. Muito obrigada, Degmar. Boa noite a todos, a todas. Bom, como a Degmar disse, muito honrada também. Oi, você me vê? Sim, agora é perfeito. Se você precisar, Raquel, você pode... Nós estávamos te ouvindo, tá? Nós só não estávamos te vendo. Mas se você quiser voltar a sua fala, agora uma pessoa linda aqui aparecendo para a gente, vai ser um prazer te ouvir novamente. E se você quiser compartilhar, eu acho que você já está compartilhando, né? Tá tudo ok aí. E a aula é sua. Você que manda aqui. Muito obrigada, boa noite. Eu peço para que, se vocês tiverem dificuldade com áudio, porque eu tendo a falar muito rápido, né? Os conteúdos de língua portuguesa são imensos, e agora com o novo ensino médio eu tenho menos tempo para as aulas, né? O percurso que eu tinha 6 aulas na terceira série do médio, agora são dadas em 2, então eu tendo a correr com as coisas. Vamos lá, meninos. Aula de literatura portuguesa. Eu vou trazer primeiro alguns contextos sobre literatura, sobre a língua, né? Porque com a literatura portuguesa nasce também um contexto de língua portuguesa que não existia antes dos séculos 9, 10, agora da era moderna. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vestibular da Univesp, e esse foi um material que eu até preparei para os meus alunos de terceira série, porque eu apresento a eles o percurso dos vestibulares, né, e as bancas para que eles conheçam. Muitas vezes eles saem da terceira série do ensino médio sem saber, inclusive, que uma universidade pública no Brasil é gratuita,
ou os caminhos que eles podem percorrer para entrar na universidade pública, né, via Enem, seja via Enem, via SISU, via vestibular, então eles confundem muito esses fatos. E eu gostaria de dizer que estamos atualmente agraciados com uma boa banca, porque a Fundação VUNESP elabora excelentes provas, muito bem articuladas com o currículo do Estado de São Paulo, e o currículo do Estado de São Paulo, desde 2017, é articulado com o currículo federal, né, pelo projeto do Novo Ensino Médio. Então, quando vocês olham as competências exigidas aqui para se fazer uma avaliação do vestibular da Univesp, vocês vão ver que os conteúdos do ensino médio dão conta do que vai cair. Bom, para esse processo seletivo, nós temos 25 mil vagas em 400 polos, né, distribuídos no estado, e são 4 eixos básicos da área, são licenciatura, computação, engenharia e área de negócios e produção, né? Diria, inclusive, que passando por outras universidades, nós vemos a qualidade da Univesp, tanto em material, quanto em material físico, né, para estudo, como material humano. As aulas são muito bem elaboradas, o cronograma é muito bem distribuído. Hoje nós temos excelência em gestão acadêmica dentro da universidade, tá? Então, sintam-se felizes em poder participar desse processo e vocês vão ser agraciados. Estão estudando, então vão ser agraciados com essa vaga. Com certeza, uma vaga é de vocês. Bom, eu tratei um pouquinho, coloquei no PowerPoint que ficará disponível para vocês um pouquinho sobre o vestibular, a quantidade de vagas disponíveis, mas o que me movimenta mesmo são as quantidades de questões para o exame e as possibilidades que vocês têm para isso. Bom, no artigo 15 aqui da nossa apresentação, do nosso programa de disciplina, segundo a portaria da Univesp, que foi publicada em fevereiro, das 56 questões, 10 são de língua portuguesa, então uma porcentagem considerável para a prova. Eu dei uma olhada também nos vestibulares de 2018 para cá, e se vocês se atentarem às questões que já foram tratadas dentro do nosso vestibular, vocês vão perceber que, mesmo quando elas são da área de literatura, o processo da leitura interpretativa é muito importante. Então, leiam todas as questões com muita atenção e as alternativas também com muita atenção, porque os distratores são próximos. Quando eu falo em distrator são as possibilidades de resposta. Vocês vão perceber que as possibilidades de resposta são bem semelhantes e geralmente elas têm algum elemento que está contido no texto. Então, o trabalho, a minúcia na leitura do texto é muito importante. Nós vamos trabalhar aqui com os processos de literatura, mas não se atenham às questões de datas, por exemplo, a data de publicação de livro, porque isso é irrisoriamente impossível de cair. O que geralmente é cobrado? Contexto histórico, contexto social e a produção do autor, né, o texto em si. E muitas vezes essa produção, mesmo que secular, mesmo que seja uma produção dos séculos 13, 14, por exemplo, podem ser atreladas a algo que seja recente. Vou exemplificar. Eu posso ter um texto trovadoresco ou humanístico comparado a uma letra de rap, ou um poema do arcadismo comparado a um poema do simbolismo. Então, a gente também tem essa possibilidade de comparação, tá bem? Bom, nosso eixo aqui para literatura portuguesa, que consta no anexo 3, se inicia no trovadorismo, como eu disse, lá nos séculos
11, 12 da Era Moderna e vai até o pós-modernismo, que é a nossa época atual. E aí eu vou fazer alguns comentários com relação aos autores e como, se vocês forem estudar de outras maneiras, estudar, por exemplo, através de resumos, como isso é posto para vocês. Porque determinados autores trazem algumas características, né? Por exemplo, esse pós-modernismo. Alguns dizem que nós estamos na época pós-moderna e outros dizem que estamos na época contemporânea. E muitos ainda dizem que nós não saímos do modernismo ainda. Mas são de acordo com a característica e corpus do texto. Bom, o que a VUNESP, a nossa banca, costuma cobrar dentro do processo das questões? As inferências no texto, né? O que você infere da leitura, o que extrapola o texto, que são as referências, elementos de referenciação, o que o texto tem em relação a outros conteúdos, podem ser até de outras disciplinas, se a prova for transversal. Também vou exemplificar, eu posso ter um texto, por exemplo, em literatura, do João do Rio, que é lá do começo do século XX, que é um cronista do começo do século XX, atrelado a um texto do João Baldo Ribeiro, que é agora contemporâneo, né? Então, a gente pode ter esses elementos textuais que extrapolam o conteúdo somente do texto. Ou eu posso ter o próprio João do Rio, que fala sobre as mazelas sociais do Rio de Janeiro do século XX, do início do século XX, atrelado às questões sanitárias da atualidade ou às questões pandêmicas da atualidade. A contradição dos conteúdos dos textos, né? Como o autor trabalha dentro do seu espaço literário a questão social, o posicionamento do autor, e isso aparece muito em muitos pontos, principalmente após o romantismo brasileiro, entre romantismo, simbolismo, realismo e naturalismo, e com relação ao sentido. Então, há uma questão que começa, um texto que começa com caráter literário e que depois extrapola para outros conteúdos que podem ser da gramática ou dos processos de elementos de figuras de linguagem, tá bem? E atentem-se muito às questões de figuras de linguagem. Bom, o que é importante é que hoje nós vamos trabalhar com literatura portuguesa, mas dentro de determinado ponto histórico, ela está intrinsecamente atrelada à literatura brasileira. E em muitos momentos, em muitas cadeiras escolares, a literatura portuguesa é deixada de lado. Nós estudamos a literatura portuguesa na escola até o humanismo, porque a partir do classicismo, quando a gente já tem uma fusão ali com o elemento do quinhentismo, a gente deixa de estudar a literatura europeia e a gente começa a traçar paralelos com a literatura brasileira somente. E eu vou trazer também alguns elementos que são comuns. Mas período literário, escola literária, não importa se é Europa, Brasil, África, sempre vão ter elementos comuns, tá? E aí eu levo para a África também, porque como nós temos leis que fundamentam o estudo da literatura africana nos percursos de literatura negra no Brasil, pode ser também que apareçam textos de autores moçambicanos, angolanos, todos que tenham expressão portuguesa, tá? Bom, primeiro, partindo do contexto do que é literatura, a gente tem o surgimento da etimologia da palavra literatura lá em 27 a.C. Então, os romanos, lá em latim, já diziam que literatura, já tinham um termo para literatura, que era a arte da escrita. Vem do termo litera, que é escrever, traçar, emendar, e daí a gente tem esse termo literatura, e a gente tem isso consolidado
lá em Aristóteles. O Aristóteles traz, dentro da arte poética, o contexto de literatura que eu trouxe para vocês também, né? Aqui com tradução do professor Eudório de Souza, que é da Unicamp, ele diz que, pelas precedentes considerações, se manifesta que não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, é sim o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, pois escrevem versos ou prosa, pois que bem poderiam ser postas em versos as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser histórias, se fossem o verso que eram em prosa. Diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam e o outro a que poderia suceder. Então, quando o Aristóteles traz isso dentro da poética, esse contexto, ele diz que o Heródoto, né, que é historiador, que é o primeiro historiador que a gente tem conhecimento, ele trazia a literatura dele dentro do contexto da contação da história real. E o poeta, não, ele não tem não é essa a função dele, não é esse artifício, ele traz o que poderia ser. Então, a literatura é a representação. E aí eu trago também um contexto do professor Afrânio Coutinho, que é crítico, e diz que a literatura, assim como a vida, faz parte da vida, não se admitindo que possa haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Isso é tão verdadeiro dentro do processo de um vestibular, que em muitos momentos as obras, trechos literários, são utilizados para ilustrar as questões de história, ou de sociologia, ou de filosofia. Então, o conteúdo humano, o que conta a história da humanidade, não se dissocia do que é a literatura. Iniciando a literatura portuguesa, nós chamamos de literatura portuguesa toda a produção literária escrita em língua portuguesa por escritores portugueses. E tem uma diferença da literatura lusófona, né? Em muitos momentos nós pegamos os livros didáticos e lá diz o princípio de lusofonia. E a lusofonia, que é a literatura lusófona, compreende toda a literatura que é escrita em língua portuguesa, não necessariamente do povo português europeu. Então, eu posso ter qualquer um dos 21 países que falem e tenham expressão portuguesa como literatura lusófona, tá? Mas hoje o nosso objeto de estudo é a literatura portuguesa, é a literatura produzida em território português. Trouxe uma linha do tempo, essa linha do tempo é bem didática e ela está num livro didático que veio no PNLD, né, da Editora Moderna esse ano, e ela não compreende necessariamente a literatura portuguesa, gostaria de salientar, porque tem um traço aí que é bem específico, que é o quinhentismo. O quinhentismo, embora seja produzido por portugueses, é um percurso literário produzido por portugueses, ele é produzido em território brasileiro. Então, o quinhentismo é o primeiro indício de literatura brasileira que nós temos na história. Então, iniciamos o nosso percurso literário aqui na Idade Média, no século XII, e a gente marca as escolas literárias, eu chamo isso didaticamente de escola literária, ou período literário, ou estilo de época, para marcar essa cronologia. Mas se vocês observarem, em alguns momentos não há uma cronologia, porque a literatura, em muitos momentos da história, ocorre, várias escolas literárias são concomitantes, ocorrem ao mesmo tempo. Nós temos uma marcação muito bem feita entre o trovadorismo e o romantismo, e daí para frente a literatura vai
convivendo, né? Os estilos literários vão convivendo. E por que os estilos literários convivem? Porque a literatura é representação humana, é a representação do que é o homem dentro da sua época. Se ela é a representação do homem da sua época, de acordo com a passagem do tempo, com os processos de revolução, com os processos de crescimento populacional, nós temos diversas representações do que é a literatura, diversas formas de entender a humanidade através da literatura. Então, vocês vão perceber que, em alguns momentos, isso é bem marcado no início do que a gente demarca como literatura portuguesa, mas daí para frente, nós vamos vendo que, em muitos momentos da história, a literatura convive, assim como temos autores dizendo que ainda hoje estamos no modernismo, mesmo estando num momento pós-moderno, né? Esse trechinho aqui é um pouquinho mais, como eu vou dizer, específico, porque além de marcar os períodos históricos, ele traz um pouquinho do que aconteceu historicamente, né? Então, cabe a mim salientar que o nosso início aqui de literatura perpassa a era medieval. Então, entre o trovadorismo e o humanismo, nós estamos ainda na era medieval, período feudal. E isso é importante para a literatura? Muito importante, né? Sobre o estabelecimento da literatura e quem tem esse acesso. É muito importante que vocês pensem a questão de acesso à literatura e como isso chega para a gente. A literatura começa no trovadorismo? Olha, marco zero da literatura trovadorismo? Não, nós temos a era clássica, que é muito posterior a isso. Então, nós temos textos lá de 4, 5 séculos antes de Cristo. Então, a gente tem literatura anterior ao que nós conhecemos hoje como literatura portuguesa. Porém, esse tipo de literatura, que era marcado também por poesia, por prosa, por peças teatrais, não representa o pensamento desse homem que fala a língua portuguesa, porque é uma outra construção social. Então, nós vamos começar dentro do nosso percurso de construção social. Cabe a mim também falar que nós fazemos essa marcação histórica a partir do trovadorismo, porque nós temos o início, o surgimento da língua portuguesa nesse período da história. Então, tudo que vem antes, a literatura era escrita em latim, não era língua portuguesa. E também cabe falar que o primeiro texto que nós temos, que marca lá o início do trovadorismo, que é a Canção da Ribeirinha, do Paio Soares de Taveiroz, ele é escrito em galego-português. É o primeiro que nós temos o indício dessa escrita em língua portuguesa, porque nós temos a expansão do galego-português ali na Península Ibérica, né? O processo de separação de Portugal do que era a Espanha, e a mistura dessas línguas, as línguas faladas. Então, a primeira base que nós temos é a língua galícia, que dá a base para a língua portuguesa, e um pouco do latim, do românico, né? E daí a gente tem esse processo de expansão do que a gente conhece hoje como língua. Mas quando vocês olharem uma cantiga, lerem uma cantiga, por exemplo, vocês vão ver que existem muitas diferenças sintáticas, morfológicas da nossa língua atual. Até porque a nossa língua, a língua portuguesa que nós falamos no Brasil, é pouco distante do português europeu ainda, né? Bom, o trovadorismo surge, então, em 1189, e essa data é marcada, alguns autores dizem, ou é 1189 ou é 1198, que é a publicação da Canção da Ribeirinha. Então, os primeiros registros que nós temos em língua portuguesa, ou desse embrião de língua portuguesa que nós temos, é do século XII.
E esse momento, historicamente, é da expulsão dos árabes, né, dos turcos otomanos da Península Ibérica, e existe a formação do Estado português neste momento. Bom, o texto era escrito em galego-português, então não posso dizer que era em língua portuguesa ainda, e esse tipo de texto também sofria a influência do latim vulgar ainda, que também é uma variação da língua romana. Isso interfere na questão social da produção? Não, na questão social da produção, não. Mas diz muito sobre o ambiente em que esse texto ele é disseminado, porque nós temos uma parcela muito reduzida da população letrada. Então, se eu não tenho população letrada, quem é que lê esse tipo de texto? Então, vocês vão lembrar lá da aula de história que nós tínhamos uma pirâmide, né? Aquela pirâmide feudal que nós tínhamos lá no topo da pirâmide, o clero, no meio, os nobres, e no final, os vassalos, né? Os servos. Então, pensando nessa pirâmide, primeiro, quem tinha acesso à leitura era o clero, né? Porque o clero era todo letrado. A nobreza não era toda letrada, e a gente inclui dentro da nobreza não só reis e rainhas, nós temos uma relação de servidão e vassalagem. Em muitos casos, esse vassalo não era letrado também. Mas um fator que é importante aqui para a nossa literatura trovadoresca é que a produção dela, assim como a lírica grega, era acompanhada de instrumento musical. Isso permitia que quem não sabia ler tivesse acesso ao texto, porque ele ouvia o texto musicado, com acompanhamento de um instrumento musical. No meio da rua, em alguns momentos da história, sim, mas na maior parte dos casos, a poesia, o texto era provençal, né? Ele era produzido e difundido dentro dos palácios. Ele era uma poesia chamada palaciana. Eu coloquei aqui no PPT que nós temos dois tipos de poesia, né? E primeiro eu priorizei a questão da poesia, mas nós temos outros tipos de texto também na era trovadoresca. Nós temos as novelas, né, que a gente chama de novela de cavalaria, embora elas não exista uma novela de cavalaria escrita em galego-português ou em português, né, lá dentro do trovadorismo, elas eram traduzidas, então já existiam os tradutores e existiam as adaptações. Tínhamos as produções de peças teatrais e também os inventários, que era a documentação palaciana. Isso também conta como literatura. Quem produzia esse tipo de texto eram os trovadores. Então, eu tenho aqui o trovador, que era pertencente a uma classe social elevada. Nós temos muito poucos reis trovadores, mas nós temos muitos nobres trovadores, né? Então, eles produziam a letra e a música da cantiga. Mas, em alguns momentos, eles não difundiam, eles só produziam, faziam essa escrita, mas não era ele que tocava, que cantava essa poesia. Geralmente quem fazia isso era o jogral, que era um artista de classe social baixa. Então ele era artista, vinha da nobreza, né, adivinha da nobreza, mas não era da alta nobreza, e ele era pago para interpretar essas canções. Muito importante também historicamente, quem produzia as cantigas, quem produzia esses textos eram homens, sempre homens. Não cabia a mulher esse papel de produção. Embora tenha um estudo da Unicamp, não me recordo, que lá por volta de 1196 tenha havido uma trovadora que também era nobre, chegou a ter problemas com a Igreja Católica por conta dessa produção, mas devido ao grau de nobreza dela, ela era francesa, tá? Não era portuguesa. Ela tem
escrito textos trovadorescos, mas é uma exceção, não é regra. Sempre um homem. E nós temos, para além do Jogral, que era esse artista um pouco de classe social mais baixa, o Segrel, que tinha... Ele estava ali entre o jogral e o trovador. Ele interpretava também essas cantigas, mas ele tinha a tarefa de interpretar em diversas cortes. Ele não tinha o papel de interpretar num único local. Ele não era prioridade de uma corte. O menestrel não. O menestrel ele era propriedade, assim como o bobo da corte, ele pertencia ao rei, a determinado rei. E isso é muito relevante socialmente porque a gente difunde a literatura a partir dessas pessoas que têm esse caráter de fazer com que esse fazer artístico difunda determinado texto. Bom, e nós dividimos, então, eu trouxe para vocês o que geralmente cai. O que geralmente cai são as cantigas. E aí nós dividimos as cantigas em duas categorias, as líricas e as satíricas. As líricas, e isso vai se repetindo depois também em outras escolas literárias, tá? No humanismo isso ainda acontece. Então, eu tenho as cantigas líricas, que são as de amor e amigo. Como é que isso cai, geralmente? Não foi numa prova da VUNESP, mas o vestibular do Mackenzie, o último vestibular do Mackenzie trouxe uma questão que falava a respeito das cantigas, quem era o eu lírico na cantiga. E isso também a gente estuda bastante no ensino médio para fazer essa marcação. O que difere, existem algumas características que diferem a cantiga de amor e a de amigo, mas principalmente é esse eu lírico. E é muito importante que vocês saibam o que é o eu lírico, porque em muitos casos a prova do vestibular pergunta lá quem é o eu lírico do poema. E a pessoa fala, acha que o eu lírico é o autor, o eu lírico é o narrador, e não. O eu lírico é a pessoa que se expressa ali no poema, é a pessoa que fala no poema. Dou um exemplo bem tranquilo, assim, bem comum, que são as canções do Chico Buarque, né? O Chico Buarque, autor, né, compositor, homem, que escreve com eu lírico feminino, né? E tanto que as interpretações de algumas canções que ele compôs para a interpretação da Gal Costa, da Elis Regina, já vinham no feminino, porque ele já produzia no feminino. Esse eu lírico cabia no feminino, e não necessariamente para uma intérprete feminina. Bom, cantiga de amor. Primeiro, é a questão de falar da pessoa amada, da mulher amada, como se ela fosse inatingível. Mas esse eu lírico sempre se coloca em posição inferior, como se essa pessoa amada, essa mulher amada, não é nem pessoa, gente, é sempre mulher. Essa mulher amada fosse inatingível, de uma classe social mais elevada que a dele. Então, ele se coloca em posição social inferior, como se ela fosse inalcançável. E esse amor não era correspondido. Geralmente o amor não era correspondido, era o homem que ficava fazendo a coita amorosa, a gente chama de coita mesmo, e essa coita não era correspondida. A cantiga de amigo geralmente tem esse eu lírico feminino, esse eu lírico pode ser um namorado, pode ser alguma pessoa apaixonada, só que não é uma pessoa se declarando, é uma pessoa se lamentando. Geralmente, o tema é um homem, a namorada, né, a amada, que fica esperando a pessoa amada voltar da guerra, ou voltar da colheita, ou ir para uma terra distante e não voltar. Então, eu tenho essa cantiga de amigo com eu lírico feminino, e esse eu lírico
sofrendo por um amor que está distante. E geralmente esse eu lírico feminino tem um confidente, que pode ser a mãe, uma tia, uma madrinha, uma árvore, uma planta ou um animal. Ela fala com os pássaros sobre o amado que não voltou. Bom, deixei aqui um pouquinho de questões bibliográficas, né? Mas eu acredito que eu tenha resumido um pouco, falei bastante, inclusive, sobre a questão das cantigas de amor e de amigo. E eu vou para as satíricas. As satíricas são interessantes porque a sua produção aqui nos séculos 12 e 13 vão resvalar nos processos de produção lá de outra escola literária, que é o humanismo também, e no classicismo. E as satíricas são cantigas mais populares, porque elas trazem o que o povo gosta de fofoca. Então, o caráter da cantiga é fazer uma fofoca mesmo, falar mal de alguém, falar alguma coisa de que alguém fez errado. E a gente tem as duas características, a de escárnio e a de maldizer, porque uma é escancarada e a outra é mais velada. Então, a cantiga de maldizer são de escárnios diretos, né? A gente faz uma sátira direta falando sobre determinada pessoa, inclusive com termos de baixo calão. Então, pode ocorrer de uma palavra, de um palavrão, um termo mais chulo dentro da cantiga. Ah, mas a literatura medieval tinha termos chulos? Sim, porque tinha o intuito de entreter as pessoas. Então, as pessoas achavam graça dessa questão de ser agressivo, né? Chegava a ser até agressivo. E as de escárnio, elas são diretas que elas chegam a dizer o nome da pessoa, aquela fulana que mora na casa tal e trai o marido. Então, a gente tem esse tipo de cantiga. E essas cantigas são produzidas... Só um instante, meu carregador de computador não está funcionando. Vou trocar aqui. Será que é o seu carregador, Anderson? Só um segundo, por favor, me perdoem. Aproveitar enquanto a professora Raquel está verificando lá o microfone dela, para dizer para vocês, algumas pessoas estão perguntando sobre a gravação das aulas anteriores. Assim que possível, elas estarão disponíveis no canal. Então, é importante que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, para vocês receberem essas notificações. E aí, assim que estiver disponível, vocês vão receber que ela já está lá e vocês podem acessar a qualquer momento, tá bom? A professora Raquel já voltou, pode continuar. Raquel, seu microfone está desligado. Aí. Me desculpem. Agora sumiu o compartilhamento. Deus! É normal, acontece. Olha, eu fui bem velada com o trovadorismo, nem falei mal do clero. Poxa vida, tô sendo Você estava falando que o pessoal é fofoqueiro, ó, eles ficaram com raiva, saíram, falando, não vai mais falar, né? Não vai falar. Pode ir. Tá subindo.
Pronto, voltei. Vamos lá. Então, acho que dei conta, né, das cantigas satíricas, diz Carne Maldizer. Bom, e é importante salientar também com relação ao trovadorismo que todo esse conteúdo literário foi reunido em cancioneiros, e os 3 mais importantes são da Biblioteca, o da Ajuda e o da Vaticana. Esse cancioneiro da Vaticana, até hoje, está na Torre do Tombo, em Coimbra. E esses cancioneiros são uma reunião dessa poesia. Por que precisou-se fazer uma reunião dessa poesia? Porque ela era feita de maneira solta, ela não era organizada num códex, né, num livro. Então, esse cancioneiro foi reunido, e ele é reunido de acordo com a sua categoria, né, por tipo, por estilo de cantiga. Trago vocês também alguns autores que são relevantes dentro desse processo, que são o Dom Duarte, o Dom Diniz. Percebam que eles têm títulos de nobreza, né? O Paio Soares de Taveiroz, que foi o autor da Cantiga da Ribeirinha, que é a primeira cantiga. O João Garcia de Guilhade e o Aires Nunes, né? O Medinho, ele aparece um pouco menos, mas a sua produção é muito importante no final do século XIII. Bom, como eu disse anteriormente, o trovadorismo também produziu novelas de cavalaria, só que a maior parte das novelas não são escritas em língua portuguesa, mas são traduzidas, né? E essas traduções trazem adaptações, principalmente do francês, mas tem muitas italianas também. Bom, nosso próximo período literário é o humanismo. E vocês vão perceber que existem muitas características do humanismo que são semelhantes ao do trovadorismo. Primeiro, historicamente, nós estamos dentro do mesmo período da humanidade. Estamos dentro do percurso da Idade Média, né? Então, a gente precisa pensar que o homem ainda está em transição, porém, o nome mesmo do movimento já diz, né? O humanismo. Enquanto lá no trovadorismo o movimento é teocêntrico, Deus é o centro das ações, embora a gente fale lá os palavrõezinhos, a gente fale um pouquinho mal dos outros, existe essa questão da renúncia aos ideais sempre cristãos. E aqui no humanismo, o homem já para e pensa, olha, Deus é legal, mas o homem também né? Vamos pensar um pouquinho na gente? Mas dentro desse período, algumas coisas ainda não são permitidas. Se vocês forem pensar no trovadorismo, nós não temos cientificismo, não temos a expansão da ciência lá no trovadorismo. E aqui no humanismo, isso já parece um pouco, não muito, né? Então, continuamos ainda dentro do período da Inquisição, que vai perdurar um pouquinho mais. Mas se vocês pensarem no período que começa entre 1418 e a gente marca aí até 1527, dentro desse período da história, nós temos a expansão ultramarítima, nós temos a chegada ao Brasil. Então, o humanismo é um período que ainda pega lá o resquício do que era o trovadorismo, mas nós já temos um pouquinho mais de crescimento. E é importante pensar que nós estamos também atingindo um pouquinho do mercantilismo, né? Que isso vai dar com a expansão ultramarina. Por que é importante pensar na questão do mercantilismo aqui para o percurso da literatura? São outros olhares. O homem socialmente tem outro olhar sobre a vida em comunidade. Nós temos a população saindo um pouco do campo, indo um
pouco mais para cidades. Então, essa ida para a cidade favorece os processos de educação, por exemplo. Então, se eu tenho mais gente com possibilidade de leitura, seria quase certo que a expansão da literatura aumentasse, porém, não. Quando a gente tira a poesia do percurso palaciano, ou a gente prende dentro de um percurso palaciano, todas as pessoas que estão em volta do palácio não têm mais acesso. O interessante lá no trovadorismo era a produção musical, porque ela saía do palácio e atingia mais gente, não que fosse tocada por povo, né? Tinha um pouquinho de pão e circo ali naquele meio. Porém, quando a gente fecha isso dentro somente do ambiente palaciano, ela vai perdendo o alcance. Então, a gente tem como importante aqui, como relevante, que o humanismo pega o final da Idade Média, o início da Idade Moderna. Nós temos prosa, poesia e teatro muito relevante aqui dentro do humanismo. E o ideal de racionalismo e antropocentrismo, né, como o homem, não como centro ainda, mas o homem como já sendo visto, não somente com aquele ideal divino, aumentando. Então, dá para crescer um pouco do cientificismo, a valorização do corpo, daí o cuidado com a própria saúde, né? O crescimento da medicina. Aí eu tinha posto até uma atividadezinha que eu vou deixar para depois, para você. O humanismo, ele tem essa marcação histórica porque ele data da nomeação do Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. E o retorno do Sá de Miranda a Portugal. Porque o retorno, o Sá de Miranda passou bastante tempo na Provença, na França, e depois ele vai para a Itália. Dentro desse percurso dele entre França e Itália, ele traz novos ideais de crescimento de poesia. Então, o que estava em voga antes era a medida velha, né, com 5 sílabas poéticas dentro de um verso. E aí ele vai trazer uma revolução para o que a gente tem como literatura. Mas não é nada revolucionário porque os gregos já usavam, né? Então, o que o Sá de Miranda traz são ideais da tendência clássica da literatura, dentro da poesia. Bom, como fator importante, nós temos as crônicas historiográficas, né, que são escritas pelo Fernão Lopes. E por que elas são importantes? Porque elas falam da vida alheia, né? Temos aí o Fernão Lopes escrevendo essas crônicas. Vocês conhecem, as crônicas são comuns na publicação dos jornais da atualidade, né? Muitos cronistas escrevem em jornais populares como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, na atualidade. E o Fernão Lopes fazia crônicas falando da vida da nobreza. Então, ele escrevia sobre a nobreza para a nobreza. E falava um pouquinho da história dos reis. E os reis achavam isso interessante, mesmo que fosse pejorativo muitas vezes, eles achavam interessante porque era uma forma de serem eternizados através da literatura. Nós tínhamos a poesia palaciana, que era a poesia produzida nos palácios e para os palácios. E os temas também eram os feitos heróicos de alguns reis, sátiras, amor e religião, né? Lembrem-se que eu falei, nós estamos entrando na época do humanismo, antropocentrismo, porém não há como desgarrar do pensamento religioso de uma única vez. E nós vamos ver isso lá em Gil Vicente também. Nós temos a redondilha maior, né, que são as 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas.
Mas isso no trovadorismo vai ser subvertido por um rapazinho chamado... Desculpa, trovadorismo não. Lá no classicismo, isso vai ser subvertido por um rapaz chamado Luiz Vaz de Camões. Ele vai usar outra métrica para sobrepor essa questão da redondilha, mas o que está em voga é a redondilha. É importante que vocês lembrem sobre redondilha também, porque quando nós formos para percursos mais recentes da literatura, vocês vão ver que nós deixamos um pouco essa questão da forma e para irmos mais para o conteúdo, né? Então, por que vamos fazer sonetos? Por que nós vamos usar redondilha? Se nós podemos fazer isso com versos brancos, com versos livres e trazer o mesmo teor poético. Mas até hoje, isso é tão enraizado no nosso pensamento que quando nós fazemos uma atividade para crianças, né, Fundamental 1, nós pedimos para que eles produzam um poema, eles vão fazer um sistema métrico e tentar fazer uma contagem, e geralmente eles vão usar uma medida, uma redondilha menor, geralmente no texto com sílabas poéticas. E isso se chama tradição. E a tradição nós temos no dia a dia, né? Se nós pensarmos que batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, é uma redondilha, a gente percebe que tudo na nossa vida a gente tenta traçar com essa questão métrica e rimada. Tudo na nossa vida, desde que tenha relação musical e poética, tá? Bom, e um grande autor aqui desse período humanístico foi o Gil Vicente. O Gil Vicente escreveu os autos. E esses autos, primeiro, né, tem que pensar no auto como uma peça, uma produção teatral, e é um auto porque está atrelado ao pensamento cristão. Tem essa versão maniqueísta, né, dualística, do bem versus o mal. O homem sempre está do lado do bem, tentando ser salvo por alguma divindade, pode ser um anjo, pode ser um santo, por Nossa Senhora, e tem sempre o caráter moralizante. E aí o Gil Vicente não faz isso despropositalmente. Ele faz também como questão de crítica social. Ele pega os autos com histórias que aconteceram na sua época e subverte isso para o teor religioso. Para além dos autos, o Gil Vicente escreveu as farsas também. A questão da farsa e do auto, a farsa também é uma peça, mas é uma peça mais curta, e a farsa geralmente fala de alguém conhecido, como a farsa de Inês Pereira. Eu trouxe um pedacinho aqui que fala mais especificamente sobre o Gil Vicente para quesitos de conhecer o autor. Porém, no vestibular, como isso aparece? Aparece o trecho, aparece o trechinho da obra. Dificilmente existe uma pergunta que fale a respeito da questão poética. Quando existe, comparando um texto a outro. E com relação ao Gil Vicente, geralmente aparecem os autos. O pensamento cristão, o pensamento teocêntrico, ainda que permanece dentro do humanismo, para nós trazermos características do humanismo dentro da obra literária do Gil Vicente. Tá? Bom, a Dagmar não falou, mas eu tive problema com o meu PPT, aí desse ponto em diante ele parece capenga, né? Porque ele estava todo bonitinho, montadinho, mas aí eu tive que usar os PPTs, eu fiz uma busca dos PPTs que eu tinha das minhas outras aulas, das minhas aulas antigas. E eu falo isso sobre PPT de aula antiga, porque agora, no novo currículo, nós não trabalhamos mais a escola literária dentro de uma linha cronológica. Então, aparece algo da literatura, eu tenho que correr para casar com o conteúdo, tá? Por isso que eu tenho muitas coisas quebradinhas. Características do humanismo. Racionalidade, então eu tenho um pensamento pautado no homem
Então, é um pensamento racional, não é mais místico. Quando vocês encontrarem mística como alternativa, a mística geralmente é atrelada à questão religiosa. Antropocentrismo, né? O homem passa a ser o centro das ações. O cientificismo, que é a questão da medicina. A valorização do corpo e das emoções, então aí é o crescimento da medicina. E a busca por beleza e perfeição. Então, nós já estamos no caminho para a nossa próxima escola literária, que é o classicismo. Por que nós já estamos no caminho? Porque o classicismo é a retomada dos ideais greco-latinos. E os ideais greco-latinos eram pautados naquela ideia da beleza divina, né? Então, nós temos lá, dentro da arte, das diversas artes clássicas, o ideal da beleza e da perfeição. E é isso, quando o homem para de pensar somente em Deus e começa a pensar em si, ele começa a se voltar para o ideal do corpo, da beleza, e volta para a divindade, né? É sempre cíclico. Só que não necessariamente essa divindade cristã perfeita. Os ideais greco-latinos estão atrelados à ideia do politeísmo dos clássicos. Até exemplifico aqui, com a imagem de Eros. Estamos no classicismo de 1527, percebam, já chegaram ao Brasil, a 1580. Dentro do percurso, se eu fosse tratar de literatura geral, aqui nesse meio, entre o humanismo e o classicismo, introduziria o quinhentismo. O quinhentismo perpassa o mesmo período ali, de 1500 a 1570, 1580, porque são as correspondências tratadas entre Brasil e Portugal. Tá? O classicismo é uma representação literária do Renascimento. Então, quando vocês ouvirem falar em Renascimento, é sempre tratando do classicismo. Ele surge na Itália, mas prontamente a Europa adere, e o Renascimento é o início da nossa era moderna. O que é importante aqui lembrar com relação às situações comerciais é que a gente está saindo da era feudal. Saindo da era feudal, eu não tenho mais aquele ideal daquela pirâmide que eu tenho a Igreja Católica lá no alto da pirâmide, até porque a gente já tem outros movimentos aqui protestantes. Eu tenho a emergência dos vassalos, né, da vassalagem. Então, eu tenho o mercantilismo como ação. Por que o mercantilismo? A partir do momento que nós temos a expansão das grandes navegações, as relações comerciais também se expandem, né? O homem começa o seu princípio de globalização. Não é a globalização que nós conhecemos agora, da atualidade, mas já é um princípio de globalização um pouco mais feroz, eu diria, porque nós temos, nesse momento da história, aquela corrida por ocupação de territórios, né, entre Portugal, Espanha, França, Inglaterra, são as grandes navegações e as ocupações de espaço. Então, nós temos aqui a questão da burguesia também em ascendência, né? Que não necessariamente em território português, mas expandindo pelo mundo. O pensamento aqui renascentista é pautado, é inspirado no contexto medieval de religiosidade e na antiguidade clássica. Nós temos aqui a ascensão do capitalismo, essa ascensão do capitalismo também está atrelada a novas formas de produção. Então, se eu tenho novas formas de produção, e inclusive essas novas formas de produção também estão atreladas aos processos de divulgação da obra literária. E eu não diria nem divulgação, né? É de expansão. Nós não temos ainda
um grande processo de produção de livros. E pensem que nesse período um livro era um objeto de arte, praticamente. Além de ser todo fabricado de forma artesanal, ele era multiplicado à mão. Então, nós tínhamos nos mosteiros ou frades especializados na escrita, né? Eles eram frades copistas. Então, nós temos esses livros, essas obras literárias, todas feitas à mão. Com esse poderio econômico, né, aqui do final da Idade Média, com esse crescimento do mercantilismo, das relações comerciais, a aquisição de obras literárias também começa a se expandir, né? Inclusive enquanto objeto de arte. Como características principais, nós temos a valorização da cultura greco-romana e da mitologia. Essa mitologia, daí já passa a se chamar mitologia, né? Porque mitologia é tudo que não é a nossa religião, tudo que é a religião do outro. E eles tratam a religião greco-romana como uma religião pagã. Então, é um ideal de beleza pautado naquela religião, mas que ela não é aceita como religião. A influência do pensamento humanista, a questão estética sempre, e da beleza clássica. E isso resvala lá na obra literária, porque nós temos ali, enquanto personagens, panos de fundo dessas obras, esse amor, esse ideal de amor perfeito também. Então, as relações comerciais fazem com que o homem também pense em ideais de felicidade. São possíveis esses ideais de felicidade? Não. Fica no campo da literatura, né? E nós vamos ver lá até o romantismo como é que funciona essa questão desse amor, né, inventado, esse amor que é quase impossível. Se eu tenho relações comerciais, até as relações amorosas são comerciais. E isso vai aparecer muito na literatura, em muitos momentos da história vocês vão ver também. Bom, que é importante aqui no classicismo, que é o show do nosso classicismo, é o Camões. Então, se vocês tiverem a minha idade, por exemplo, né, que é um pouquinho mais de 20, um pouquinho mais de 30, um pouquinho mais, vocês com certeza passaram por um momento na educação em que vocês tinham que ler livros bimestralmente. E dentre os livros bimestrais que nós líamos, lá na primeira série do ensino médio, estavam os Lusíadas. Todo mundo lia os Lusíadas. Aí você falava assim, por que ler os Lusíadas? Aí o professor falava, porque cai na FUVEST. Mas é um clássico da literatura e é obra-prima do Camões. O Camões, que hoje em dia eu vejo que os jovens não conhecem tanto mais, mas que é uma figura muito importante dentro da literatura portuguesa. Então, se um dia vocês estiverem de férias lá em Portugal, vocês vão ver que tudo gira em torno do Camões, né? Bom, primeiro, ele dedica a vida dele a uma única obra. Ele fala assim, olha, eu vou escrever a minha grande obra, e inclusive ele perde uma noiva por conta da obra, porque ele está dentro de um navio, o navio naufraga, ele prefere salvar o manuscrito dos Lusíadas e deixa a noiva morrer. Mas ele não deixou a noiva morrer por qualquer coisa, ele deixou a noiva morrer por 10 cantos com 1102 estrofes. Não foi por qualquer coisa. E ele escreve isso tudo em decassílabos, a gente chama de decassílabos heróicos. São baseados lá na obra do Homero, do Homero que faz a Ilíada, do Enéas que escreve a Eneida, né? Desculpa, do Virgílio que escreve a Eneida. Todos eles também são decassílabos heróicos. Então ele está escrevendo dentro de uma estrutura específica, porque ele vai falar sobre uma pessoa específica. Ele vai retratar a viagem do Vasco da Gama para as Índias. E aí ele está contando a história de um grande herói, ele transforma o Vasco da Gama em grande herói,
como foi, por exemplo, o Ulisses lá para o Homero, né? E aí ele quer se igualar a grandes escritores, como Dante Alighieri. E ele escreve essa obra, ele tenta patrocínio durante bastante tempo para a produção dessa obra. No final ele consegue, faz a publicação, ela fica mundialmente conhecida, ele consegue lá uma modesta aposentadoria, vive até o final da vida com esse dinheirinho, enfim. Mas o que é importante é que ele deixou o grande escrito dele, que é os Lusíadas, que conta a história do feito heróico do homem português. E essa obra é relevante até hoje dentro da literatura mundial. Se vocês pegarem qualquer lista de 100 melhores livros para ler antes de morrer, os Lusíadas está lá. Bom, dentro desse período também, a gente tem a descoberta da América, né, pelo Cristóvão Colombo. O universalismo, quando a gente pensa em universalismo e racionalismo, eles estão totalmente ligados ao antropocentrismo. E aí, quando eu falei aqui antropocentrismo, e parece um discurso vazio, mas quando eu falo sobre o Camões escrevendo sobre o Vasco da Gama, é isso que eu estou falando sobre o universalismo, né? É isso que eu estou falando sobre o antropocentrismo. Quem é a grande figura histórica em Portugal? É Vasco da Gama. Ele foi auxiliado pelas musas, né? Então, olha lá o ideal clássico dentro da história. As musas ajudam Vasco da Gama a encontrar as Índias, e ele faz um grande feito para a humanidade. Bom, eu tenho aqui dentro do classicismo o racionalismo, o antropocentrismo, o paganismo, né? Quando eu falo que ele canta para as musas, assim como o Homero canta para as musas a honra do Peleu Aquiles, o Camões também canta aqui para as musas, para auxiliar o Vasco da Gama a chegar às Índias. O neoplatonismo, ideais platônicos, né, sobre se conhecer, conhecer ao outro. Quando eu falo sobre o autocuidado, é esse ideal filosófico, a imitação, né, a emulação da cultura grega. Em muitos momentos no vestibular pode aparecer o termo emulação. Emular é copiar. Fusionismo, que é misturar a cultura pagã, aí pagão, né, o que é o grego, com a cultura cristã. Concisão na escrita, equilíbrio e senso de apropriação, que é a proposta formal da escrita. A mímese, que é a cópia, né? A arte mimética é a arte de copiar, de imitar. E o soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos. Vem daqui para frente. Falei. O classicismo ainda trazia um pouco dessa medida velha lá que eu falei de Sá de Miranda, que tinha origem medieval, só que agora, na época clássica, nós temos temas mais populares. A imagem da vida rural, guardem esse princípio da imagem da vida rural, porque o homem não era rural lá no trovadorismo, né? Não era palaciano, a maior parte da população vivia no campo, prestando serviços ao senhor feudal. Depois que começa o mercantilismo, começa o crescimento da burguesia, o homem sai do campo e começa a migrar para a cidade. Então, esse ideal campestre, né, rural, começa a permear a seara dos sonhos. Então, a gente tem o princípio do que é rural como se fosse mais simples, mais bucólico. Isso vai ser retomado em outra escola literária um pouquinho mais para frente, tá? Trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, o mote. Descalça vai para sua fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura.
observem o esquema de rimas, né? Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai formosa e não segura. Então, a gente tem aqui o esquema de rimas e o esquema da métrica também. Isso aqui é um trechinho de um soneto, tá, gente? O mote. É que saiu desconfigurado, mas são 2 quartetos e 2 tercetos, e essa quadrinha continua, tá? São outros, eu deixei aqui de exemplo, trouxe um soneto do Camões aqui, que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E nós temos na atualidade, né, não tão atual, o Renato Russo trazendo isso em formato de canção, esse soneto do Camões, né? Então, nós temos sempre a reverberação de retomada de alguns percursos da literatura em outros momentos históricos, tá bom? Ah, que bom. Só saiu o compartilhamento de tela. Não sei se você ia continuar compartilhando. Eu não vou parar o compartilhamento, que agora é o meu PPT desconfigurado, tá? Ok. E vou daqui para frente. Me desculpem, mas o material que eu vou deixar disponível vai estar bonito, tá? Vai ficar bem bonitinho. Bom, eu parei lá no classicismo do Camões, né? Bom, o que eu gostaria de salientar com vocês: a valorização dos aspectos culturais e filosóficos da Grécia e da Roma Antiga, que eles têm como pagãos, a influência do pensamento humanista, ainda, né? O pensamento da escola literária anterior, e o antropocentrismo. Os principais representantes do classicismo em Portugal é o Camões. E aí a gente tem na Itália o Petrarca, o Boccaccio e o Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, tá? Que é em quem o Camões tenta ali se espelhar. Nas artes, vocês encontram o Leonardo da Vinci, por exemplo. Então, quando eu não consigo fazer dentro da minha cabeça, uma associação entre a literatura e o texto, pensem na arte. O Da Vinci, o Michelangelo, estavam ali dentro do percurso do classicismo, lembrem-se, né? Renascimento. Bom, nossa próxima escola literária é o Barroco. Bom, e o Barroco é muito relevante aqui dentro da literatura brasileira, mas vamos tratá-lo dentro do percurso português. Ele se desenvolve entre 1580 e 1756. Guardem esse período, porque esse período é o período da corrida do ouro aqui no Brasil, né? Entre 1600 e 1756. Se vocês já tiveram a possibilidade de visitar as cidades que vão ali do caminho da Estrada Real, que começa em Paraty e vai até Tiradentes, vocês vão ver muito da cultura barroca no Brasil, então dá para pensar um pouquinho. O Aleijadinho está dentro da cultura barroca. Então, mas pensando em Portugal, Portugal está passando por uma crise econômica. Enquanto a gente está aqui nesse momento de expansão, de exploração do ouro, o aumento inacreditável da escravização do Brasil, né? O momento da história que mais chegam escravizados aqui no Brasil por conta da expansão da exploração do ouro. Lá em Portugal está falido. Então a família real tem que espoliar tudo que tem aqui no Brasil para mandar para Portugal. E Portugal está em domínio da família real espanhola.
Então, Portugal deve muito para a Espanha, e esse é o percurso histórico lá em Portugal. Portugal está devendo até as calças para a Espanha. Dentro desse percurso na literatura, nós temos como expoente importante o padre Antônio Vieira. E olha, pensem como o percurso é cíclico. Eu estou lá no trovadorismo, antropocentrismo, Deus no centro das ações, né, mediados pela Igreja Católica. Eu vou para o humanismo, que o homem começa a ser o centro do mundo, o centro das ações. No Renascimento, no classicismo, eu tenho ainda a retomada do ideal greco-latino. O que acontece? Tudo por água abaixo, né? Em Portugal, tem que se recorrer de novo ao ideal teocêntrico. E a gente tem o padre Antônio Vieira como expoente por conta do tipo, da tipologia de texto que ele produzia, né? Ele era um pregador. Essa pregação dele não era sem intenção, a pregação dele era política, ele era muito inteligente, o padre Antônio Vieira falava muitas línguas, ele era muito sensível, e os discursos do Antônio Vieira, né, os sermões do Antônio Vieira, ajudaram muito nesse percurso de crise econômica em Portugal, porque um discurso cristão, ele é sempre reconciliador, né? Ele é sempre aconchegante para o coração do homem. Então, o padre Antônio Vieira vira um grande expoente. Ele é um expoente lá em Portugal e aqui no Brasil também. Bom, quando o padre Antônio Vieira explora esses sermões, a gente pode tratar desse processo dele de oratória como uma oratória chamada de muito hábil, né? Muito virtuosa, porém, ele é muito claro e muito engenhoso nessa construção dele de discurso, né? Por isso que se chamam sermões. E isso constitui como o principal material do que nós temos na literatura portuguesa nesse período. Então, pensem no Barroco, pensem aqui no Ciclo do Ouro, mas pensem que o discurso é cristão. E isso resvala aqui no Brasil, né? Quando você pensa no percurso do Barroco no Brasil, que não é literário ainda, ele está muito atrelado à cultura, mas a cultura também é cristã, né? Quando a gente recorre às obras barrocas, geralmente são imagens de santos e anjos, ou de apóstolos, de discípulos de Jesus, ou do próprio Jesus. Então, a gente tem essa retomada desse ideal cristão nesse percurso da história, tá? O Barroco, nesse percurso, tem algumas características. Então, se ocorrer de cair no vestibular de vocês características do Barroco, uma que é muito importante que a gente deixa de lado é o cultismo. Cultismo é o cultuar, né? A gente chama esse cultismo de gongorismo também. E o conceptismo, que a gente chama de quevedismo, né? São também características do Barroco. Então, são características de culto. E esse culto é o culto ao divino. Isso está bem incluso nos sermões do padre Antônio Vieira. Além de sermões políticos, né, porque eles são moralizantes, eles têm essa estética cristã dessa retomada do teocentrismo. Ocorre a retomada do teocentrismo? Não, a gente já está no ciclo do mercantilismo. O homem já se acha autossuficiente, não entendeu que deu errado. Então, ele não volta para o ideal teocentrista. Bom, uma outra característica que eu vou lembrar de colocar no PPT é o conceptismo, que eu não coloquei. O conceptismo são ideias relacionadas ao raciocínio lógico, é o racionalismo. Então, o homem, embora tenha essa retomada de ideais cristãos, permanece racionalista, tá? Por isso que a gente chama lá de quevedismo, porque o Francisco Quevedo era um grande difusor
do conceptismo na Europa, só que o Quevedo é espanhol. E pensem que a ideia do princípio do barroco português não nasce em Portugal, ele nasce na Espanha. Bom, é importante que vocês fiquem atentos com relação ao vestibular, sobre o que cai de barroco, porque até aqui, o que sempre aparece no vestibular, o trovadorismo, no trovadorismo, os tipos de cantigas, dentro do percurso do humanismo, sempre aparece Gil Vicente, dentro do percurso do classicismo, o Camões. Agora, dentro aqui do barroco, a questão da reforma, né? Reforma contra reforma, nós estamos nesse momento da história. O ideal antropocêntrico, que vem lá do Renascimento, o teocentrismo medieval, que está assim, quase em recuperação por conta do padre Antônio Vieira, e as manifestações intelectuais, né? É um movimento intelectual dentro da Europa e também quando a gente chega no Brasil. As obras barrocas, a obra barroca no Brasil é produzida por intelectuais que frequentaram a Universidade de Coimbra, né? Saem aqui do Brasil, vão para a Universidade de Coimbra, estudam lá e trazem esses ideais aqui para o Brasil. Então, até nessa parte do percurso, Portugal passa aqui pela obra brasileira. E é muito importante pensar nos sermões do padre Antônio Vieira. Depois do barroco, ainda pensando nesse percurso, lembram-se que eu falei agora há pouco sobre essa retomada do que é bucólico, né, da retomada do campo. A próxima escola literária que nós temos em Portugal é o arcadismo. E o expoente da poesia arcade é o Boccaccio. Então, nós temos duas questões importantes. O arcadismo, que é a retomada desse ideal campestre, campesino, né? A gente tem até um lema que é o Carpe Diem, aproveite o dia, aproveite a vida. E ele está extremamente ligado aos ideais neoclássicos. Bom, o arcadismo surge na segunda metade do século XVIII, é muito importante aqui dentro do percurso literário brasileiro, mas ele também é importante dentro do ideário português, porque ele é a retomada desse ideal do campo, né, da lavoura, da colheita, do ambiente rural. Esse homem que tenta ser urbano, que tenta ser mercantil, começa a redescobrir as suas origens no campo, e não somente para a poesia. Só que ele está ali todo embasado no espírito reformista. Eu falei a todo momento sobre religião, sobre antropocentrismo, e essa religião, até esse momento, até lá o barroco, era cristã católica. E agora, aqui no arcadismo, a gente tem os ideais de reforma. Então, a gente está em reforma política e na reforma religiosa também. Outros olhares sobre a religião. Aqui nós temos um bom desenvolvimento urbano por conta do reflexo do desenvolvimento tecnológico, tá? E a tecnologia aqui é aquela tecnologia ultramarina, a engenharia que se desenvolve também em Portugal, a engenharia que também é muito reflexo desses movimentos de apropriação territorial. Se a gente for pensar no movimento de engenharia da exploração das minas
brasileiras, e não tem como falar de Portugal sem falar em Brasil, né, já que a gente está num processo aqui de exploração, as minas de ouro brasileiras, elas só são tecnicamente exploradas porque os escravizados trazidos para cá, eles vinham de regiões específicas da África, de populações que já exploravam o ouro e diamantes lá na África. Lá, a gente costuma falar em português, não lá na África, a gente fala lá em África. Então, lá em África, eles já procuraram escravizados especializados. Então, essa tecnologia também passa para o homem brasileiro, né? Desculpa, para o homem português. O homem português tem uma outra visão sobre tecnologia, também com esse contato com esse escravizado, mas a gente não pode esquecer nunca que eles se aproveitam dessa tecnologia, eles se aproveitam de todas essas estratégias, porém, esse desenvolvimento, dentro desse desenvolvimento, esse homem que ensina essa tecnologia não tem alma, né? Escravizado, o homem negro não tem alma. Então, isso a gente não pode perder da mente. É tudo muito bonito aqui nos sermões, vai ser muito, muito bonito no arcadismo também, né? No processo da leitura, da literatura, porém, esse homem, ele continua explorador, antropocentrista, que pensa somente no seu desenvolvimento econômico, tá? Não está pensando em desenvolvimento de questões sociais. Até aqui não tem questão social nenhuma. Bom, então eu falei sobre a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Daí que eu fui para a questão dos escravizados e das minas, o crescimento social e científico. E a gente chama esse movimento lá na Europa de século das luzes. Século das luzes porque é um momento dentro da história, lembram-se que eu falei lá do Barroco como uma grande crise econômica, que Portugal já está se reerguendo dentro desse percurso do arcadismo. E eu vou falar um pouquinho sobre o Boccaccio, que é importante, porque o Boccaccio, ele é conhecido até hoje pela sua poesia que é erótica. E além de ser erótica, ela é satírica social. Então, tudo que as pessoas gostam, né? Falar bobagens, desafiar a divindade e falar mal das outras pessoas. Então, o Boccaccio desenvolve a sua literatura ali dentro desse percurso arcade. Mas você não acabou de falar, Raquel, que a poesia era bucólica? Sim. Para além desses temas dele, né, para além da questão do erotismo, para além da questão do mal dizer, ele também marca essa transição aí do século XVIII com a influência da cultura clássica. E a cultura clássica é aquela retomada dos ideais greco-latinos, do ideal de beleza, de bem-estar, e do carpe diem, né? É o que a gente chama de pré-romantismo. E aqui a gente está saindo do campo da razão e entrando já para o campo da emoção dentro do percurso da literatura, que aí tem a literatura mais legal de todas. E não é a mais legal de todas porque eu gosto, é porque é a mais legal de todas porque é a que sempre cai. A gente vai entrar no percurso romântico. Eu não sei, Degmar, se dá tempo de passar de todo o percurso romântico hoje. Eu não sei, nós temos aqui 12 minutos, aí é com você. Se você acha que tá ok, porque a gente tem mais 2 aulas, né? Eu não sei como é que você está administrando esse tempo, mas se você precisar, nós temos aí 12 minutos disponível, você pode estar usando, ou se você quiser deixar para abordar o assunto numa aula só, para não ficar picada também, não há problemas, a gente está aí à disposição da sua organização, tá bom? Eu gostaria de saber se há alguma pergunta sobre isso, porque quando eu chego no arcadismo, eu encerro uma parte do nosso percurso da literatura, porque o romantismo é extenso. Então, mas
Até agora não surgiu nenhuma dúvida com relação ao conteúdo. A sua explicação está tão perfeita que eu acho que os alunos estão entendendo muito bem. O que a gente orienta é que eles revejam, né? Porque são assuntos que exigem um debruçamento, né? Tá atento. Como essa aula está sendo gravada, eles vão ter aí à disposição para eles estudarem mais um pouco sobre o tema. Até o momento, a gente não teve nenhuma questão. Se alguém tiver alguma pergunta direta para a professora referente ao tema, esse é o momento. A professora está à disposição, pessoal. Está todo mundo te elogiando aqui, falando que você explica super bem, que você é super coerente, que a aula está sendo ótima, os elogios estão sendo bastante grandes e eu estou acompanhando, estou aqui muito, muito feliz com a sua aula. Parabéns, viu? Uma ótima professora. Vou perguntar o que eu pergunto para os meus alunos. Vocês estão acordados ainda? Vamos lá, pessoal. Sinaliza para a professora aí. Quem está acordado, coloca aí o joinha, coloca alguma coisa para ela perceber que vocês estão juntos com a gente aqui. O que eu faço também quando eu tenho muito tempo é contar as histórias, porque quando eu passo por cada autor, eu vou contando cada livro. E isso demanda um tempo que vocês não têm, né? E também não é necessário para o que vocês precisam agora. Gostaria, inclusive, se vocês tivessem dúvidas, agora eu não consegui pensar, podem me mandar também, depois eu respondo. Eu tenho reunião de bastante material a respeito dos assuntos, né, até o momento, até o arcadismo que nós chegamos. Só que eu vou entrar no percurso do romantismo, e o romantismo tem um percurso extenso que vai cruzar com o realismo e o naturalismo. Então, a gente precisa de um tempinho. E eu vou deixar depois um tempo na última aula para a resolução de exercícios, porque eu falo assim, olha, como costuma cair, mas eu gostaria de mostrar como é que aparece. Perfeito. Tem alguns alunos que estão levantando a mão. Eu queria reforçar para vocês que a gente não permite que vocês abram o microfone ou até mesmo a câmera para fazer perguntas, porque a aula está sendo gravada e essa aula ficará disponível no YouTube. Então, a gente não pode permitir que pessoas não autorizadas ou que não permitiram autorização para a gente divulgar a imagem possa abrir câmera ou microfone. Então, quem tiver alguma dúvida, precisa escrever no chat, a gente lê para a professora e a professora responde para vocês aqui. Então, a mãozinha levantada para dizer se é para falar, não há possibilidades, tá? Então, se vocês quiserem, a gente está aqui à disposição, intermediando, mediando a situação para passar as perguntas para a professora. Ou se a mãozinha está sendo levantada porque era para sinalizar que estão acordados, que estão gostando, a forma da gente demonstrar isso é com o reagir, tá, gente? Não é levantar a mão. Aí vocês vão mostrar aqui de outra forma que vocês estão aqui com a professora. Vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Estou reagindo, ó. Vendo? É assim que a gente reage, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta sobre as características do barroco, Neymar. Isso. Se você quiser, você quer que eu leia para você ou você já leu? Essa eu já li, ela disse que não entendeu. A Ana Santos, né, não entendeu algumas das características do barroco. Vamos lá, né? O barroco, primeiro, o que nós temos como relevante em literatura portuguesa são os sermões do Padre Vieira, do Padre Antônio Vieira, que são sermões políticos, inteligentes e sensíveis, mas que sintetizam os conflitos do homem do barroco. Lembrem-se que socialmente é um período da história que Portugal está passando por dificuldades econômicas. Se o governo passa por dificuldades econômicas, a população também passa, né? Então, esses sermões, o Padre Antônio Vieira fica famoso nessas publicações dos sermões, que são inclusive utilizados em discursos políticos e nos missais, nas missas, para acalmar a população. O Padre Antônio Vieira é muito
perspicaz na sua escrita. E ele cativa, como eu posso dizer, né? Ele cativa o ouvinte, ele desperta a consciência do homem para sua condição humana, tá? Agora, as características dele. Divisão, que é a organização estética do discurso. E essa organização estética é pautada em cultismo e conceptismo. E aí, o que é o cultismo? Eu acho que isso não ficou claro mesmo, passei por cima, desculpem. O cultismo é a linguagem rebuscada. Então, ele usava aquele discurso muito bem articulado. Quando você não entende nada do que o interlocutor fala, você concorda com tudo, né? Então, ele usa. E lembrando que lá em Portugal, nós estamos aqui século XVI. Pensando que em Portugal a população não é alfabetizada e letrada, a gente tem lá uma taxa de 17% aproximadamente da população letrada, um discurso, um sermão com uma linguagem muito oculta era de difícil compreensão. A pessoa achava muito bonito, porque ele era muito bem escrito. Então, a primeira questão é o cultismo, que é a linguagem rebuscada, culta, extravagante, né? E extremamente descritiva. E a segunda característica, então a primeira é do ocultismo, e a segunda é o conceptismo. E o conceptismo é o jogo de palavras. Assim, para ser mais, falando também grosso modo, são conceitos de raciocínio lógico. Então, são ideais mais racionalistas. E aí eu falei assim, que o conceptismo é uma característica de um poeta espanhol, que é o Quevedo. E o padre Antônio Vieira utiliza isso no discurso dele. Para além de um discurso muito rebuscado, ele usa os jogos de palavras. Então, ele diz o que ele quer dizer sem ser ofensivo, sem ser agressivo, e ainda acalentando as pessoas, trazendo as pessoas, por esses sermões, para mais perto de si. Ele cativa esse leitor. Eu espero ter sido mais clara dessa vez, Ana. Acredito que você foi super clara e acredito que tenha respondido a questão especificamente, e a aula realmente foi muitíssimo boa, Raquel. Nós gostaríamos de agradecer pela sua contribuição. Eu, em nome da equipe Unipolos e em nome dos alunos aqui presentes virtualmente, estamos muito agradecidos por você ter contribuído com o seu conhecimento, doar um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem muitas demandas, né? Uma professora, coordenadora, não é fácil. A gente agradece imensamente a doação do seu tempo, do seu voluntariado. Todo mundo aqui está elogiando muito a sua aula foi fantástica, a gente só tem a agradecer. Gratidão eterna aí por essa sua contribuição. E a gente te espera aqui amanhã. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar aqui de novo, esperando ansiosamente pela sua aula. Gente, eu acho que o mínimo que eu faça, né, qualquer coisa que eu faça, é muito pouco perto de tudo que a educação pública já me trouxe. Eu sou formada em escola pública, em ETEC também, né, em escola, nem era ETEC na minha época, era EFT. Em universidade pública, eu sou professora da rede pública por opção, e eu acredito que tudo que eu possa fazer ainda é muito pouco perto de tudo que eu tive, né? Mesmo com todos os problemas sociais que nós sabemos que as escolas trazem, existe muita coisa de qualidade ainda, existe muita produção de qualidade, e eu acredito que vocês também vão trazer essa contribuição para a sociedade. Fantástico, fantástico. Suas palavras são super pertinentes. Essa contribuição,
isso que você está fazendo, que é retornar aquilo que a escola pública te deu, de uma nobreza que sem tamanho. Muito obrigada. E a gente tem que continuar acreditando, sim, na escola pública. Olha aqui quantos alunos têm a oportunidade de ingressar numa universidade de qualidade, gratuita e pública, né? Com isso, a gente sabe que quando as pessoas falam que não tem oportunidade, não é verdade. Para quem quer, né, tem sim oportunidade. A gente tem que abraçar essas oportunidades, agarrar com unhas e dentes, porque é realmente fantástico. Muito obrigada, Raquel, que você tenha uma ótima noite, um mais que merecido descanso. E essa moçada que está aqui na aula, gente, bora estudar, rever os conteúdos, e a gente vai acrescentando mais conteúdos para vocês. Muito obrigada a todos, uma ótima noite. Já coloquei no chat aqui a lista de presença, não deixem de assinar. A lista estará disponível somente até às 22 horas, então, muito importante que todos preencham, ok? E até amanhã, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada, Raquel, em nome dos alunos e da equipe Unipolos. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Pode querer.